Hoje nós vamos conversar com João Pedro, que é membro da executiva do PT aqui no Amazonas. João, inclusive, já está na linha, vai conversar com a gente pelo telefone. João, boa noite. Boa noite, Bob. É um prazer conversar com vocês e saber que sou acompanhado por milhares de ouvintes da rádio, Onda Digital. Um prazer conversar com você. O cardápio principal do jantar marcado para esta segunda-feira na casa do ex-senador Eunício Oliveira, cujo convidado de honra é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é a candidatura da senadora Simone Tebet, cotada como uma das alternativas para a unificação da chamada terceira via. O que você pode falar para a gente a respeito desse jantar, João? Olha, o jantar estou acompanhando, né? E vai reunir grandes lideranças regionais, né? O Eunice, que é do Ceará, né? O Renan, que é ali de Alagoas, né? Maceió, e outras lideranças do MDB, né? E são políticos que participaram dos dois governos do presidente Lula e, por que não dizer, do governo da presidenta Dilma Rousseff. Né? Parte do MDB, né? Eles participaram do governo do Lula e Dilma. Né? Nós estamos numa fase de campanha, 6 meses das eleições, e essas conversas, né? O Lula não ganhou a eleição. Então, ele faz um movimento para ganhar as eleições. Além do movimento para ganhar as eleições, o Lula tem muita experiência. Ele faz um movimento para ter governabilidade, né? E o MDB tem muitos governadores, o MDB tem senadores, deputados federais, então é um partido que tem muita experiência, né? Então a Simone Tebet é uma senadora com uma atuação muito forte, é pré-candidata, né? Mas isso não impede dessas conversas. Eu penso que o jantar vai no sentido do Lula, é um encontro com lideranças, mas no sentido do Lula buscar apoio a esse projeto que está indo muito bem. Mas nós não podemos dizer que venceu as eleições. Não podemos fazer isso. Certo, João. Nós temos aqui a participação de Lucas Thiago, do portal fiscalizanews.com.br, que participa com a gente desse papo também. Boa noite, Lucas. Boa noite, Bob. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores da Rádio TV Onda Digital. Boa noite ao senador João Pedro. Então, senador, a gente lembra aí que a Simone Tebet, ela está abaixo ali do João Dória na pesquisa, né? E justamente por isso aí os caciques eleitorais, mesmo democraticamente sendo eleita internamente no partido, os caciques políticos já estão vendo essa movimentação de não subida da senadora. Então, a gente sabe aí que talvez seja a própria aproximação do MDB com o PT, que historicamente já fizeram parte do Ministério do governo Dilma e do governo Lula. Eu acho que tem várias variáveis aí. Né? Tem esse quadro, né? Esse formato que você deu da realidade, né? Das pesquisas. Agora, tem uma eleição nacional, uma eleição histórica, né? Acho que o Brasil vive uma tensão que há muito não vivia. Eu digo do ponto de vista da ameaça à democracia, né? Então mas tem uma eleição que são as eleições estaduais, né? E esse time aí é muito experiente. A eleição dos governadores são muito importantes. Eu vejo assim que o MDB, ele é um partido que se constituiu, né? Ele deixou de disputar nacionalmente, mas ele disputa assim de forma intensa
os governos estaduais. E o Lula vai bem nas pesquisas, né? O Lula está, vamos dizer assim, na casa dos 40%, na casa dos 40%, em alguns locais com 50%. Então, assim, eu penso que eles estão cuidando das eleições estaduais, e, evidentemente, que tem esse formato que você formula, Lucas, da situação da Simone Tebet. Está com uma votação, né, muito pequena, está aparecendo, né? E eu penso que essas lideranças pragmáticas e históricas do MDB vão tratar desse projeto nacional. Eu estou dando ênfase na questão estadual porque o MDB ele cuida muito, né, um partido hoje com esse aspecto da disputa regional. Mas ele, evidentemente, que essas lideranças não vão deixar de tratar desse tema nacional com a possibilidade, do Lula ser o nosso presidente, que é isso que eu estou trabalhando aqui no estado do Amazonas. Bob, a gente tem uma frase já aqui na entrada da casa do ex-senador Eunício Oliveira, que ele fala exatamente sobre isso. Não é um boicote, o MDB não está fazendo essa reunião através de um boicote à senadora Simone Tebet. A gente conversou com ela e a gente enfatiza aqui que não é um boicote, fecha aspas aí, exatamente sobre isso. Já falando sobre regionalização, o nosso querido aí, João, como é que fica aqui na situação do PT, já trazendo para cá, o PT Amazonas vai ter a candidatura própria ao governo do estado? O senhor já está podendo falar sobre isso? Você já tem um posicionamento? A gente sabe que tem um deputado federal já, né, Zé Ricardo, mas para a candidatura própria ao governo, se o PT já tem essa via aí direta. Deixa eu falar para vocês, para o Lucas e Bob, nós temos um aspecto novo nessas eleições, que é a federação. Vamos dizer assim, é a junção de partidos em nível nacional. O PT está conversando com o PV, está bem adiantado, e o PCdoB. São 3 partidos, formando uma federação. A gente guarda a expectativa, nesse debate nacional, da possibilidade do PSB, aqui no estado do Serafim, né, vir para a federação. Ora, se a federação, que tem 3 partidos, pode virar 4, tem uma força política, tem o Zé Ricardo, é isso. Mas nós estamos tratando o Zé Ricardo do ponto de vista estratégico. Ele tem voto, não é? Mas ele é importante que seja reeleito para compor a bancada lá no Congresso Nacional. Não é? Mas ele vai ser eleito pela federação. Nós esperamos que a federação aqui faça no mínimo 2 deputados federais. Né? O PCdoB tem a Vanessa, uma parlamentar importante, histórica. O PV, ele foi esvaziado, e aí pela movimentação do Wilson Lima, que saiu cooptando parlamentares, prefeitos, etc. Né? Então, eu defendo que a federação tenha candidato ao governo. Eu defendo que o PT lance um nome. Tem um movimento dentro do PT para lançar o meu nome, para ser candidato ao governo pela federação. Eu sou defensor da tese de que a federação tem que ter um candidato. Nós temos que apresentar um projeto, disputar o projeto no Amazonas, né, com propostas sobre a floresta, sobre água, sobre a questão territorial indígena, sobre os municípios nossos, sobre a universidade, a UEA, o papel da UEA. Né? Enfim, eu acho que nós precisamos apresentar para a sociedade um projeto diferente desses projetos tradicionais que são feitos, né, executados pela política local. Isso, inclusive o senhor já foi senador aqui pelo governo do estado, e o senhor já falou que tem essa movimentação, então o próprio Senado, assim, viria nessa federalização também, não é isso, João Pedro?
Pode, tem espaço para a federação, mas deixa eu falar de forma muito sem escapuliar. O presidente Lula, o PT Nacional, vem conversando com o PSD. Fora da federação, tem uma conversa, né, como tem a conversa com o PSB, o Alckmin é do PSB, mas tem uma conversa com o PSD, do Kassab, do Omar, né, de se fazer um acordo, uma disputa nas eleições, com o PSD apoiando o Lula, e a contrapartida seria aqui no estado a reeleição do senador Omar Aziz. Está rolando isso. Eu penso que esse é um cenário da política que tem como objetivo maior derrotar o atual presidente da República, Bolsonaro. Então cabe isso. Isso é a política. Não é fácil não essa equação. Mas eu acho que cabe na política aí, né? A candidatura é essa articulação. Então, nós do PT, a gente, vamos dizer assim, teria como no cenário o Omar, do PSD. O PSD não está na federação. A pergunta é, a federação fica sem candidato ao governo? Nós vamos ficar sem... O PSD não quer que nós tenhamos candidato. Mas eu sou daqueles que eu acho que nós temos que ter voz, tem que ter uma candidatura, tem que ter uma proposta para a gente mostrar o legado do presidente Lula e defender o projeto nacional com Lula presidente e defender um projeto de desenvolvimento, um projeto econômico aqui para o estado do Amazonas. Eu sou defensor disso. Isso, a gente lembra aí que o PT aqui, principalmente no Amazonas, é um partido aí que vem sempre com essa linha aí de debate interno, né? Várias eleições internas que vão até para nacional, né? Algumas questões serem resolvidas para candidato a prefeito, ao governo. E eu quero aqui lhe agradecer ao ex-senador João Pedro pela participação, por esses esclarecimentos aí, justamente no momento que está acontecendo esse jantar lá com o ex-presidente Lula, agora, com o MDB, e a gente fica aí no ao vivo aí a informação direta para a população amazonense, população manauara, não é isso mesmo, Bob? Isso mesmo. Obrigado, nosso ex-senador João Pedro, membro do Executivo do PT. Muito obrigado pelos esclarecimentos, João. Tá bom, um abraço para ti, Bob, um abraço, Lucas, e enfim, muito obrigado aí pelo espaço. Nós que agradecemos.